paz do Senhor a todos que estão conosco aqui pelas redes sociais. Se puder abaixar o som aqui para mim no fundo. Totalmente? Abaixa só um pouquinho, só um pouquinho. Que Deus abençoe a irmã Elizabeth que aqui se encontra, né? Os irmãos que ainda vão chegar. Que Deus venha falar através de mais uma palavra. Hoje a palavra se encontra em Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este o entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Até aqui, igreja. Essa palavra vem falar do pai e da mãe de Sansão. Porém, a mãe de Sansão não cita o nome dela. Você vai ler na história, vai falando dessa mulher, a mulher de Manoá, que é o pai de Sansão, mas não fala o nome da mãe de Sansão. Isso me chamou muita atenção. Porém, foi a ela que o anjo apareceu. O anjo apareceu a essa mulher e disse a ela: eis que você não tem filho porque você é estéril. Eis que você ainda não teve filho porque algo impede você de conceber esse filho. O povo de Israel estava sendo escravizado pelos filisteus há 40 anos por ter abandonado a Deus. Começou a adorar outros deuses. E o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele deixou as leis para Moisés passar para o povo de Deus. Que o povo de Deus não poderia casar com mulheres estrangeiras, adorar outros deuses, ter os costumes dos outros povos. Porque ele amou a tanto o povo de Deus, o povo que ele separou para ele, que ele diz: vocês me pertencem, vocês vão adorar somente a mim. Pois o povo não obedecia, igreja. O povo já estava há 40 anos sofrendo, sendo escravizados pelos filisteus. Tudo que eles plantavam, tudo que eles faziam, o povo inimigo vinha e colhia. Nessa época não havia reis em Israel. Então Deus levantava juízes, homens que livravam o povo de Deus do povo inimigo. E nesse período não tinha nenhum juiz que estava defendendo o povo de Deus. Deus apareceu para a mãe de Sansão e disse a ela que ela teria um filho. Porém, Deus deu uma regra para ela: não beba vinho, não beba bebida forte, não coma nada que seja consagrado aos demônios. Comida imunda, igreja, é você saber que aquela comida ela foi oferecida a um demônio e você vai lá e se alimenta daquela comida. Rituais satânicos. Muitas mulheres podem estar frequentando lugares proibidos por Deus, onde lá é oferecida aquela comida. Muitas mulheres não sabem, igreja, mas vão em lugares, centros espíritas, de macumbaria, de bruxaria, e come comidas oferecidas. E por ela comer daquela comida oferecida, muitas mulheres ficam estéreis. Ela não consegue engravidar. Muitas delas não conseguem conceber um filho. Muitas delas pegam uma doença porque está comendo comida imunda, comida oferecida. Então o anjo do Senhor aparece à mãe de Sansão. Porém a Bíblia não vai dizer o nome dessa mulher. Ela vai dizer a Bíblia que é a mulher de Manoá, que é o pai de Sansão. A Bíblia vai citar o pai.
ano você vai ter esse menino. Então ela foi e disse para o marido dela, a Bíblia vai dizer que ela vai até o marido e fala: meu amor, apareceu um santo homem de Deus aqui e falou que eu vou ter um filho. Ele disse para mim não fazer isso, não beber vinho, nem bebida forte, nem comer nada oferecido, que daqui a um ano eu vou ter um menino. Então o Manoá, o pai de Sansão, ficou muito feliz e ele passou a orar a Deus. Ele falou: Senhor, se o Senhor apareceu a minha mulher, volta de novo para falar comigo, para me ensinar como que eu tenho que fazer com o menino, como que o menino tem que suceder, como ele deve proceder. Volta, homem de Deus, para falar comigo. Porém ele não sabia ainda que era um anjo de Deus. O marido, o pai de Sansão, não sabia que era um anjo de Deus. Ele apenas orou a Deus: Senhor, traga este homem aqui de volta para falar com a gente, para mim aprender. Se você prestar atenção, através da intimidade que a mãe de Sansão estava ali tendo com Deus, Deus apareceu para ela. A mulher, ela tem um papel muito importante dentro do lar. É por isso que eu quis falar sobre a mãe de Sansão. Muitos acham que eu vou falar de Sansão. Não estou aqui para falar de Sansão hoje, estou aqui para falar da mãe de Sansão. Uma mulher cuja Bíblia nem cita o nome, porém é uma mulher que teve intimidade com Deus. E através dela o anjo apareceu e veio abençoá-la. E através dela levou o marido dela a falar com Deus, porque o marido dela já nem falava mais. Porém ele falou: meu Deus, traga esse homem de Deus aqui de volta. Ele passou a conversar com Deus. E a Bíblia vai dizer, a história vai dizer que Deus ouve a oração de Manoá. Manoá parece um nome de mulher, mas é homem, é o pai. Manoá orou a Deus para que o homem voltasse. O anjo voltou, mas ele ainda até então não sabia que era o anjo. Olha que história mais linda, igreja. Quando o homem, ele é de Deus, ainda que ele está fraco e afastado dos caminhos do Senhor, ele tem a mão aberta para as coisas de Deus. A Bíblia vai dizer, igreja, que quando ele ora, o anjo vai de novo falar com a sua esposa e ela sai correndo e fala: Manoá, vem aqui, o homem de Deus voltou, ele está aqui. Ela foi correndo até ele porque ele queria falar com ele. Então ela foi até ele, ela obedeceu, igreja. E ali ele já foi oferecendo um cabrito. Ele falou: não, deixa eu te deter, não vai embora ainda não. Deixa eu preparar um cabrito para você. E qual o seu nome, para quando o menino nascer eu possa te honrar? Porque quando a mulher é de Deus, igreja, quando ela está do lado do homem de Deus, o homem dela, ele é mão aberta para a obra do Senhor. E é isso que eu quero falar nessa tarde. Que nós mulheres temos que orar para que o nosso esposo tenha intimidade com Deus. Porque se ele é o nosso homem de Deus, ele é aberto para as coisas de Deus. A mão dele é aberta. Ele oferta, ele dizima na obra de Deus. Esse era Manoá. Era um homem desprendido. Ele queria ofertar ali. Só que o anjo falou para ele: não precisa me dar nada não. Se for para você dar, oferece aí para Deus. Oferece o cabrito aí para Deus. E ele obedeceu, o homem. Ele até então não sabia que era o anjo, igreja. Que história mais linda. Ele queria honrar um homem de Deus. Mal ele sabia que era o anjo de Deus que estava ali. Oh, aleluia, labachuri, lamai. Manoá, ele preparou o cabrito, já que o homem de Deus, que ele achava que era homem de Deus, não queria. Ele falou: não precisa preparar nada para mim não, porque eu não vou comer nada, porque anjo não come nada. Ele falou: mas se você quiser oferecer em sacrifício para Deus, ofereça. Pois ele pegou o cabrito. Se ele fosse mão fechada, igreja, ele ia lá e guardava o cabritinho dele. Ah, você não vai comer, então deixa lá guardar. Mas não, ele era voltado para as coisas de Deus. Então ali ele fez um sacrifício. Ele pegou aquele cabrito e ofereceu. E quando a fumaça subiu do cabrito, que ali foi queimado, o anjo de Deus subiu junto com aquela fumaça. Mas ainda assim ele temeu. Ele falou para a mulher dele: mulher,
intimidade, não estava com a intimidade. A mulher, ela é mais sensível à voz de Deus. A mulher, ela é mais emotiva. É mais fácil a mulher se chegar a Deus, porque a mulher é sentimental. Então a mulher, ela busca Deus com mais fervor. Ela procura Deus em tudo. Qualquer coisa que não dá certo para a mulher, ela vai para a igreja, ela busca Deus. O homem já não, ele já tem um coração duro. Ele já está de 40 anos sendo escravizado pelos filisteus. Ele queria ter um filho e não tinha. Imagina como que não estava o coração desse homem, igreja. Um coração endurecido. Porém, ele ainda era mão aberta, porque era um santo homem de Deus. Não é porque o coração estava endurecido que ele não era um homem de Deus. E ali ele fala para a mulher dele, igreja, a história vai dizer. Por isso o pregador tem que ler a história, para que você possa entender. A história vai dizer que ele disse para a mulher dele: nós vamos morrer, mulher, porque nós vimos o próprio Deus, nós vimos o anjo de Deus, nós vamos morrer. Olha o que ela disse para o marido dela: se fosse para nós morrer, Manoá, Deus não teria vindo falar com a gente, Ele não teria vindo trazer essa bênção, essa promessa, Ele não teria aceitado o sacrifício que nós fizemos ali no altar. Se Ele aceitou, nós não vamos morrer. Vai se cumprir o que Ele prometeu. Então a importância da mulher está com Deus, orando e obedecendo. Porque primeiro, igreja, Deus ele fala com a mulher. Como Ele falou com a mãe de Sansão. Ele falou para ela: larga tudo que tiver errado. Larga, porque naquela época, igreja, era normal tomar vinho. As plantações ali eram de vinho. Era normal a mulher ali tomar bebida forte. Era normal. Mas o anjo disse para ela: você não. No seu ventre vai nascer um filho separado de Deus, que vai livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. É por isso o ditado, oh, aleluia, quando o servo de Deus fala para você: você é escolhido desde o ventre da tua mãe, é porque Deus já tinha te enxergado antes mesmo dela dar a luz a mim e você. Deus sabia que nós teríamos propósito aqui na terra. O ventre da sua mãe já estava sendo consagrado a Deus para a sua chegada. Você muitas das vezes fala: por que eu nasci? Nasci só para sofrer? Eu nasci só para passar luta? Não! Deus consagrou o ventre da sua mãe para que você viesse a vir e existir. Você é precioso diante de Deus. Deus ele consagrou o ventre da sua mãe porque Deus tinha propósito através da sua existência, através da sua vida. Deus ele estava te separando, como ele separou Sansão para livrar aquele povo dos filisteus. Deus já estava te separando para salvar o teu marido, para salvar os teus filhos, aleluia, para salvar a tua casa. Oh, aleluia. Não diga que você não é importante, que você não é nada. De que adiantou você vir neste mundo para sofrer? A história da mãe de Manoá não é muito feliz não, igreja. Pois o filho dela veio, deu só a cabeçada, mas livrou o povo de Israel. O filho dela teve seus olhos arrancados, porque andou por caminhos errantes, mas ele cumpriu o propósito que ele tinha. Deus estava consagrando o ventre da mãe de Sansão para livrar o povo de Israel das mãos do povo inimigo. E Deus, quando Ele te chamou, igreja, quando Ele te escolheu, Ele viu o propósito através da sua existência. Através da sua existência, a sua casa vai ser livre das garras de Satanás. Através da sua existência, o seu marido vai ser livre. Através da sua existência, a libertação vai chegar para a sua casa, para a sua
20 anos. Por 20 anos o povo foi protegido através de Sansão. E ali as famílias puderam ser felizes novamente. Puderam ser felizes. E ali ficou aquela mãe na igreja, que não teve neto, não teve uma família grande, não teve uma parentela, não teve nem seu nome escrito na Bíblia. Porém, uma mulher que fez a diferença, igreja. Uma mulher que obedeceu à voz de Deus. Uma mulher que se aproximou de Deus e fez se cumprir a vontade de Deus na vida dela. Nós estamos aqui nessa terra, igreja, só de passagem. Mas nós temos um propósito. Deus, Ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E nós temos que cumprir o propósito. A Bíblia vai dizer, igreja, que Sansão, ele perde a força. Porque ele conta o seu segredo, que não era para ter contado. Os seus cabelos são cortados, onde vinha a sua força. A trança é cortada. Porém, igreja, quando Deus dá um dom para uma pessoa, Ele não tira. Aquele período que Sansão se afastou de Deus, estava ali no pecado, na vida errada, ele perdeu a força, porque suas tranças foram cortadas. Mas o que Deus dá, Ele não tira, igreja. E o cabelo voltou a crescer. A intimidade com Deus voltou. E quando você volta a ter intimidade com Deus, você é erguido novamente. Conforme o cabelo crescia, a força de Sansão voltou. E ele pôde ali matar os filisteus. A Bíblia vai dizer que Sansão matou mais filisteu na sua morte do que na sua vida. Igreja, ainda que você morra, com Cristo você vai viver eternamente. Ainda na sua morte você vai fazer com que pessoas nasçam para Cristo por conta do seu testemunho, da sua comunhão com Deus, da sua intimidade com Deus. Nem na tua morte você vai impedir a tua família de se salvar, de se converter, porque eles vão ver o fruto que você deixou aqui. Eles vão se lembrar, aquela mulher era uma santa mulher de Deus, aquela mulher foi fiel até o fim. E se eu estou sofrendo ainda, eu vou fazer o que ela fazia. Ainda que ela estava sofrendo, ela estava na casa de Deus. E essa pessoa, através do seu testemunho, igreja, ela vai querer buscar a Deus. Ela vai falar: o que? Eu vou também para a casa de Deus. Ela vai se lembrar de você. Porque o que aconteceu, igreja? O povo de Israel se lembrou de Sansão na sua morte. Eles falaram: nossa, ele nos salvou até na sua morte. Foram lá pegar o corpo de Sansão e enterrou junto com seu pai, a Bíblia vai dizer. Fizeram o sepultamento de Sansão. Oh, aleluia! Porém, igreja, no meio da história, a Bíblia diz que os seus próprios irmãos israelitas da tribo de Judá diz para Sansão: por que você foi lá, Sansão? Por que você foi lá e queimou as terras dos povos inimigos? Vocês não sabem? Você não sabe que é eles que mandam em nós? Por que você fez isso? Agora nós vamos te amarrar e vamos te entregar para ele. Agora nós vamos te pegar e vamos te amarrar e vamos te levar para o povo filisteu. Aí Sansão fala, igreja: não me mata não. Fala para os irmãos deles, israelitas: não, vocês não vão me matar não, né? Porque ele ainda tinha força, igreja, nesse período. Vocês não vão me matar não. Ele falou: não, nós só vamos te amarrar e entregar para eles, para a gente ter paz aqui, porque você foi lá e queimou todas as terras deles lá. Então nós só vamos te amarrar e entregar. Muitas das vezes, igreja, é isso que acontece na nossa vida. Gente da sua própria casa, gente da sua própria família, os seus vizinhos, pessoas que estão perto de você, pessoas que estavam junto com você. Muitas delas querem te entregar para o inimigo. Elas querem mais a sua desgraça. Ela quer mais que você se lasque. Ela não quer te proteger. Ela quer te amarrar e te entregar para o inimigo. Foi isso que fizeram.
Porém, nessa ocasião, Sansão ainda tinha força e ele rebentou as cordas. Quando viu que os filisteus iam matar ele, ele rebentou as cordas como se fosse uma linha, porque a força dele era muito grande. O que você tem que aprender com isso, igreja? Que é os seus irmãos que vão tentar te derrubar. É muitas pessoas, às vezes, que estão do seu lado, que vai tentar te entregar para o inimigo, vai querer apontar uma fraqueza sua. Ele fez isso de errado, vai lá e judia, vai lá e castiga. Quer tirar do meio do povo de Deus. É os próprios irmãos que vai te perseguir. Não é o diabo, igreja, ele é astuto. Ele não vai usar um inimigo teu para te afrontar. Ele vai usar da casa. A Bíblia vai dizer que é os da própria casa que vai ser inimigo. Muitas das vezes parente. Pessoas que estão dentro da igreja, do seu lado, o diabo vai usar esse para te afastar dos caminhos do Senhor. Mas você tem que ser como a mãe de Sansão, obediente até o fim, igreja. Porque ela falava para o filho: meu filho, tem tantas mulheres de Deus aqui no nosso meio, por que você tem que se meter com as filisteias? Mas ela não sabia que isso vinha da parte do Senhor. Deus teve que criar uma revolta em Sansão para destruir um povo filisteu. Tudo isso vinha, igreja, da parte do Senhor. Não queira discutir quando o problema chega na tua casa. Muitas das vezes Deus permite o problema chegar. Mas o problema quando chega, igreja, a sua obrigação é orar. É orar para que termine tudo como Deus quer que termina. E a mãe de Sansão, ela terminou o seu propósito aqui na terra, igreja. A Bíblia não cita seu sepultamento. A Bíblia cita apenas o sepultamento de Manoá e de Sansão. Isso prova que aqueles que morrer com Cristo vai viver eternamente com Ele. Quem morre com Cristo não vai morrer, vai viver. Mas muitas das vezes nós estamos aqui nessa terra parecido como mortos. Muitas das vezes não temos alegria nenhuma. Muitas das vezes a gente só chora, só ora. Hoje a gente não canta muitas das vezes. Mas quando a gente partir, igreja, lá nós vamos cantar. E esses que estão aí fora cantando, rejeitando Jesus, vai chorar no último dia. Hoje nós choramos para levar nossos familiares para os caminhos do Senhor. Hoje nós jejuamos. A Bíblia vai dizer que a gente está como roupas de luto, vestido como os lutos, de luto, igreja. Não é uma vida de felicidade 24 horas, tem momentos de alegria. Servir a Cristo é porta curta, é porta estreita, é choro. Por isso ninguém quer vir para a igreja, é renúncia. É abrir mão muitas das vezes da vaidade, da sensualidade. Abrir mão do seu eu posso, eu faço, eu sou. O orgulho é abrir mão. Hoje você muitas das vezes chora por ser humilhado, mas a Bíblia diz que você vai sorrir, você vai cantar, você vai dar glória, você vai exaltar o nome desse Deus, aleluia. E esses que zombam de você, que falam pra você, crente boba, que vai lá pedir, orar atrás de homem, atrás de pastor. Que pastor é o quê? Meu pastor é Jesus. Esses que zombam de você hoje, é esses que vai chorar amanhã. E vai falar, tenha misericórdia de mim. Vai clamar lá no inferno, mas não vai ter oportunidade. A oportunidade é só agora, enquanto está vivo, igreja. Enquanto está vivo. Então eu vou parar por aqui. Eu creio que Deus falou. Ser mulher de Deus, muitas das vezes, é como ser mãe de Sansão. Você muitas das vezes não vai ver o neto, não vai ver o bisneto, ou não vai ver nem o que você queria ver de bom. Mas você vai cumprir propósito. Você vai cumprir o teu chamado. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para você fazer. E é isso que você tem que fazer.
levar a sua família a ter um encontro com Deus, levar o teu marido a ter um encontro com Deus, levar teus filhos, a tua casa, e o resto deixa com Ele. Não se preocupa, não seja ansioso. A mãe de Sansão ficava ali tão aflita, mas meu filho não vai se converter? Mas o Senhor disse que meu ventre era consagrado e que não era para mim beber, não era para mim beber bebida forte, nem vinho, nem comer comida imunda. Eu fiz tudo isso, consagrei o meu ventre. Meu filho só dá cabeçada, meu filho só se mete com mulherzada, meu filho só faz coisa errada. Ela confiou, igreja. Ela confiou que ele tinha uma promessa. Uma promessa que Deus fez para ela, que Ele ia libertar o povo das garras dos filisteus, o povo de Deus. Então, se Deus te fez uma promessa, ainda que você não está vendo a promessa se cumprir, pode ter certo que a promessa ela vai se cumprir. Seja na sua vida ou na sua morte, ela se cumpre. Porque Deus é fiel, aleluia. Ele é fiel. Ainda na sua morte, a promessa será cumprida, porque Ele é Deus. E se Deus te separou, está separado. Você e sua casa servirá a Deus. O diabo querendo ou não, é promessa. Aleluia. Seja abençoado com essa palavra que Deus possa ter falado e que você possa ser uma serva e uma grande mulher de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.